Boa noite, pessoal. Eu sou a Flávia, a professora Flávia Cristina. Eu sou procuradora federal e estou tendo o prazer de estar aqui com vocês nessa noite para falar sobre o tema carreiras relacionadas a procuradorias, não é? E tenho ao meu lado aqui esses professores maravilhosos aqui, o professor Murilo e o professor Olavo, que também vão comentar sobre essas carreiras de procuradorias, tá? Eu costumo dizer que o procurador, que é um advogado público, nada mais é que um advogado público, é aquela pessoa que ficou em dúvida entre advogo na área privada ou presto concurso, né? E aí ele conseguiu juntar as duas coisas. Ele consegue ser um advogado e, ao mesmo tempo, ter lá a sua estabilidade, ter todos os benefícios da carreira pública que vocês conhecem, né? E porque, no fundo, o advogado público, ele é aquela pessoa que tem um cliente, ou alguns clientes determinados, ok? Eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha experiência, sobre as procuradorias federais, né? Os advogados públicos federais. E como o professor gosta muito de lousa, gosta muito de escrever, eu quero mostrar como é que funciona essa história de procuradores no âmbito federal. Quer ver? Ó? Vamos dar uma olhadinha lá. Joga para mim, por favor. Ó. Às vezes a pessoa fala assim, vou prestar concurso para advogado da União, vou prestar concurso para a AGU. Mas veja, a AGU, na verdade, é um órgão que está dividida em 4 categorias, ou em 4 carreiras, vamos colocar assim. Quando você vai prestar concurso, você pode prestar concurso para Procurador da Fazenda Nacional, o tal do PFN. O PFN, o Procurador da Fazenda Nacional, ele vai cuidar dos tributos federais. Então, ele tem uma relação muito grande com o Ministério da Fazenda, mas a parte dele são os tributos. Aí você tem também o Procurador Federal. Procurador Federal. O Procurador Federal, ele vai defender autarquias e fundações públicas federais. Então, ele defende o INSS, ele defende FUNAI, IBAMA, INCRA, Anatel, todas as autarquias e fundações públicas federais. Aí nós temos aqui o Procurador do Banco Central, que obviamente defende o Banco Central, cuida dos interesses do Banco Central. E, finalmente, o Advogado da União. O advogado da União, ele vai cuidar de todas as causas relacionadas com a União, desde que não sejam relacionadas aos tributos, ou autarquias e fundações, ou ainda o Banco Central. Então, os advogados da União, eles têm uma carreira, vamos dizer assim, atribuições residuais, né? O que não é dos outros 3, é do advogado da União. Então, quando uma pessoa, às vezes eu escuto, né, o pessoal, vou fazer concurso para a AGU. Tá, mas para qual das 4 carreiras? Porque são concursos diferentes. Remuneração a mesma, tenho até ali anotada, a gente pode dar uma olhadinha, depois eu vou falar sobre isso. Mas não existe um concurso para a AGU. Existe concurso para as carreiras que fazem parte da AGU. Atribuições diferentes, remuneração é a mesma, muitas coisas em comum, mas 4 carreiras diferentes, 4 concursos diferentes, o que é uma boa, né? O que é muito legal. Na medida em que você tem a oportunidade 4 vezes, né? Você tem 4 vezes a oportunidade de ingressar para os quadros da Advocacia Geral da União. Ok? Então, é importante você saber isso para não confundir. Olha, eu posso dizer o seguinte. Quando você faz qualquer um desses concursos, existem algumas matérias que são matérias comuns a estas 4 áreas, vamos dizer assim. Direito administrativo, direito constitucional, direito econômico e financeiro, direito tributário, previdenciário, civil, empresarial, direito do trabalho e processual do trabalho, internacional público, penal, processo penal e processual civil. Então, veja que o número, vamos dizer, de sub-áreas do direito é grande. Justamente por quê? Porque você vai ser um advogado público. E se você, por exemplo, vai ser um advogado da União?
Pode cair qualquer uma dessas matérias. Hoje você está lidando com um assunto relacionado ao direito civil, amanhã você está lidando com o empresarial, depois de amanhã com o internacional e assim por diante. Então é um concurso que tem um número muito grande, vamos dizer, de sub-áreas do direito. Além disso, existem algumas áreas do direito que são específicas, disciplinas específicas para outras, que, por exemplo, direito agrário cai para procurador federal. Direito internacional privado cai para procurador do Banco Central e advogado da União. Direito ambiental também vai cair no seu concurso de procurador federal. Legislação sobre o ensino, já que você vai defender autarquias e fundações públicas federais, nesse miolo aí, você vai encontrar também universidades. Então, legislação sobre o ensino também cai para procurador federal. Flávia, é um concurso difícil, ou esses concursos são concursos difíceis? Todo concurso é difícil, não é? Todo concurso é difícil. Não importa se você vai fazer um concurso que exige o nível médio, o nível superior, só o bacharel em direito, com experiência, não importa. Concurso é uma área muito complicada, é uma área difícil. E a gente está aqui justamente para falar sobre cada um desses, não é? Olha, etapas de concurso da AGU. Etapa objetiva, tem a prova objetiva, muitas delas elaboradas pela CESP, né, ou pelo CESP. Temos provas discursivas, prova oral, sindicância de vida pregressa e avaliação de títulos. Então é um concurso, normalmente, cada um desses concursos aí, ele demora por volta de uns 10 meses entre a publicação do edital e até o resultado final. Porque justamente são várias fases, não é? Em muitas matérias. São concursos que mobilizam um número muito grande de candidatos. Pra você ter uma ideia, concurso de procurador da Fazenda. O último concurso foi em 2015, procurador da Fazenda. Nós tivemos para esse concurso, a organizadora foi a ESAF, tá? Nós tivemos uma concorrência, 124 candidatos por vaga, mais ou menos. O último concurso de procurador federal, a concorrência foi ainda maior, foi elaborado pelo CESP. A concorrência foi de 182 candidatos por vaga. Procurador do Banco Central, 357 pessoas por vaga. Por que no Banco Central nós tivemos esse número mais elevado aí de candidatos por vaga? Porque o número de vagas é menor, Quando abre concurso para Banco Central, normalmente o número de vagas é pequeno. O último nós tivemos aí foram 15 vagas. Procurador federal, nós tivemos 78 vagas. Procurador da Fazenda foram 150. Então, quanto menor o número de vagas, aí nós temos, né, um número de candidatos por vaga maior. E advogado da União foram 282 pessoas, mais ou menos, por vaga. Então, são concursos bastante procurados, tá? Flávia, dentre esses concursos aí que você está falando, qual a remuneração? Qual a remuneração desses concursos, dessas carreiras? Olha, essas carreiras, elas têm, quando você ingressa, por exemplo, procurador federal, que é o meu cargo. Você ingressa como procurador federal de 2ª categoria. Aí depois depois de um tempo, é promovido para procurador federal de 1ª categoria e, finalmente, para procurador especial. Você ingressa, a sua remuneração, o seu subsídio, porque nós temos subsídios, você ingressa em janeiro de 2019, está previsto que o procurador de 2ª, assim como o procurador da Fazenda de 2ª, advogado da União, o subsídio está previsto em R$21 mil, mais ou menos. Tá? Essa é a 2ª categoria. 1ª categoria, 2019, R$24 mil, mais ou menos. E a especial, R$27 mil. Então, essa seria a remuneração, que é a mesma para as 4. As 4 carreiras têm a mesma remuneração. As regras são muito parecidas, não é? O que mais que eu posso falar aqui com relação a critérios objetivos? Flávia, me diz uma coisa, eu quero saber se existe aí previsão para concurso destas 4 áreas. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente está sempre precisando, né? Estamos sempre precisando aí aumentar os quadros, porque muita gente que entra, salta, então nós estamos precisando sempre fazer concurso. Existem aí
boatos, mas não diria boatos, mas algumas informações a respeito de advogado da União. Então, se fala muito sobre concurso de advogado da União, eu acho que esse talvez seja o concurso mais próximo. Tá? Mas eu queria falar mesmo agora, antes de passar a palavra para os meus colegas aqui, como que foi a minha preparação. Né? Como que aconteceu a minha preparação. Veja, quando eu comecei a prestar concurso, eu não imaginava que eu ia ser procuradora federal. Não imaginava. Eu comecei a prestar concurso, eu queria uma carreira pública. Então, eu prestei juiz, promotor, não é? Você começa aí prestando aquilo que vai meio que aparecendo. Até que eu comecei a me direcionar mais para essas carreiras aí relacionadas à advocacia pública. Tá? Isso talvez esteja acontecendo com você. Eu quero a carreira pública, eu quero fazer um concurso, mas eu não sei bem para qual concurso eu vou. Depende muito das suas características pessoais. Né? E você está vendo aí esses dias aí que nós estamos fazendo vários workshops e cada um tratando de uma determinada carreira. Mas o procurador federal, que é o que eu trabalho, aliás, eu só consegui passar como procurador federal depois de ter passado em outros concursos. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum para aquelas pessoas que costumam prestar concurso. O primeiro concurso que eu passei foi de analista judiciário. Eu comecei a estudar e eu passei como analista judiciário no TRF aqui da 3ª região. É o que a gente chama de carreira escadinha, né? Você passa num primeiro, aí depois você estuda, passa no outro que você quer. Às vezes a pessoa fala, não, gostei, é aqui que eu vou ficar. Às vezes continua prestando. Às vezes você vai analista, depois, sei lá, presta procurador, aí não gosta, vai ser delegado federal e assim por diante. Mas o primeiro concurso que eu passei foi de analista. E aí o que acontece? Quando você começa a passar mesmo. Então você começa a passar em vários concursos. Aí depois eu passei para analista de novo, porque na época era separado, primeira instância, segunda instância, passei para analista e depois para procurador federal. Eu sou da primeira turma de procurador federal, porque antes de estarmos todos aí embaixo da AGU, existia o procurador autárquico. Então nós tínhamos procuradores trabalhando em cada uma das autarquias e fundações. Então, tinha um procurador, você fazia concurso para ser procurador do INSS. Você fazia concurso para ser procurador do IBAMA. E assim por diante. Cada autarquia, cada fundação tinha os seus procuradores. Economicamente, isso não é muito viável. E aí se percebeu que era muito mais interessante reunir todos os procuradores das autarquias e fundações em uma única carreira, a carreira de procurador federal. E eu sou da primeira turma de procuradores federais. Isso aconteceu em 2002. E fiquei como procuradora federal, gosto muito do que faço, né? Eu atualmente estou lotada, eu defendo o INSS. Nossa, Flávia, você defende o INSS contra os velhinhos, contra as pessoas que querem, né, receber suas aposentadorias. Aí eu brinco e digo assim, olha, bom, alguém tem que tomar conta do cofre, né? Alguém tem que tomar conta do cofre. E é muito interessante você defender o INSS. É muito interessante. Fazemos audiências no GEF, faço muita audiência no Juizado Especial Federal, o que também é bem interessante. O GEF é vamos dizer assim, uma justiça à parte. Ah, por quê, Flávia? Porque as coisas se resolvem ali mesmo, sabe? A gente, quando faz a audiência ali no GEF, tem lá o juiz, tem o advogado, às vezes o Ministério Público, o defensor, que vocês hoje até falaram sobre os defensores, né? Tem o defensor, eu, procuradora, a gente já resolve ali, já, né, colhe as provas, às vezes tem acordo, não tem acordo, é muito interessante. Eu gosto bastante do que faço, defendo o INSS. Colegas trabalham comigo ali, no mesmo lugar, defendem outras autarquias, outras fundações. Atualmente, nós temos cerca de 160 autarquias e fundações que nós cuidamos, nós, procuradores federais. Então, é um número bastante grande. Somos divididos em procuradorias seccionais. Então, existe a seccional onde eu trabalho, que é a seccional de São José dos Campos. Então, tem a seccional de São José dos Campos, a seccional de Santos e assim por diante. É uma área bastante interessante. Flávia, para de falar um pouquinho, deixa os seus colegas falarem. Olha lá. Quem está comigo aqui hoje? Professor Olavo,
Pega lá. Aê, professor Olavo, procurador aqui do Estado de São Paulo. Professor Olavo ministra aulas de Direito Processual Civil. Uma das matérias que eu, particularmente, acho uma das matérias mais difíceis, né? E o professor Murilo, ele foi procurador do Estado de São Paulo, e nós estamos loucos, ele ministra aulas de processo civil também, direito do consumidor, direito civil, e eu tô louca para saber, daqui a pouco a gente vai saber, porque o Murilo, ele foi procurador, e aí ele atualmente, além de professor, ele advoga, ele foi para a iniciativa privada. E a gente sempre tem muita curiosidade, né? Porque vocês, por exemplo, que estão assistindo aqui, são pessoas que querem prestar o concurso e ingressar numa carreira pública. E ele fez um movimento contrário. Daqui a pouco a gente vai saber o que levou o professor Murilo a fazer esse movimento contrário, né? Vamos ver um pouquinho do professor Olavo. Olavo, boa noite, seja bem-vindo aqui. Ó, tem um microfone aqui do teu ladinho ali. Aí, isso. Bom. Olavo, me conta um pouquinho da sua carreira, me conta o que faz um procurador do Estado de São Paulo. Perfeito. Primeiro, boa noite, um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre as procuradorias do Estado, particularmente de São Paulo. Fica até desagradável dizer, mas eu sou procurador do Estado desde 21 de setembro de 94. Nossa, né? Não fala isso, isso compromete você, Olavo. Isso porque me formei há muito tempo atrás, né? Mas queria dizer de imediato, né, em relação à procuradoria, o Sobral Pinto, que era um jurista famoso, né, ele tinha uma frase, ele dizia que a advocacia era a mais bela, romântica e sedutora das profissões, né? Eu diria que se a gente for levar o termo ao pé da letra, né, a profissão, professione vem do latim, que significa fundamentalmente a confissão pública de uma crença, né? Se a gente for levar isso ao estrito termo, né, toda profissão deveria ser, obviamente, envolver esta confissão de uma crença. Às vezes se opta por uma determinada profissão por convicção, às vezes por circunstâncias. Eu, particularmente, tenho uma experiência na advocacia que vai de longa data. Só para dizer como todo concurso, eu diria, né, envolve um esforço, sem dúvida nenhuma, né, a humildade, que deve ser uma característica que nós devemos nos conduzir durante toda a vida, no sentido de perceber que quanto mais estudamos, mais somos nós confessos quanto à nossa imensa ignorância, particularmente na área do direito, né? Mas eu tenho uma experiência que é interessante. Eu me formei, também vou ter que dizer quando, porque é desagradável, mas terei que dizer, em 85, e olha como o mundo, embora isso seja lugar comum, né, dá voltas e como nós nos encontramos. Olha que coisa curiosa. Em 85 eu me formei, o curso do professor Damasio já era uma realidade, né? E eu até confesso que não sabia exatamente o que era o curso preparatório do professor Damasio, mas tudo quanto era colega de faculdade estava aqui no curso do professor Damasio. E eu vim, falei, puxa, eu vou fazer o curso do professor Damasio. Era na época que não tinha ainda o ensino telepresencial, nada, né? As filas eram enormes. As filas eram de madrugada. E eu não tinha internet. Né? O Murilo está lembrando aqui, a gente não tinha nem internet, gente. Vejam só, vocês hoje têm acesso a revisões e acesso a tudo quanto é lugar, informações. Na nossa época não tinha nem internet, vejam só, não é? E eu me lembro que vinha aqui, não havia vaga, havia um professor que dava aula para nós na faculdade e dava aula aqui também. Ele disse, olha, me procure lá, vamos ver se nós conseguimos, acho que ainda tem vaga. E quando eu cheguei aqui, ele estava para começar a aula dele. Ele disse, puxa, falou para mim e para um colega que hoje é delegado de polícia, hoje não, há muitos anos, disse assim, olha, vocês me esperem nessa sala aqui e eu já volto. Eu falei, tudo bem. Ficamos naquela sala, um senhor educadíssimo adentrou a sala e disse, boa noite, os senhores, nós estamos esperando o professor tal, disse, os senhores me aguardam, por favor, fiquem à vontade, os senhores querem alguma coisa, café? Não, muito obrigado. E ficamos lá. Para resumir a história, após a aula desse professor, ele ainda adentrou essa sala e disse assim, os senhores já foram apresentados ao professor Damasio de Jesus? E eu, então, fiquei algo atônito e perplexo, porque conheci o professor Damasio, obviamente, de suas obras, né? E o que me chamou muito a atenção foi o seguinte, quis o destino que muitos anos depois, em 2000, né, eu ingressasse aqui no curso do professor Damasio, e eu gosto de relatar isso para dizer como uma experiência que eu julgo fantástica e um exemplo de vida, né? Porque o professor Damasio nos tratou, enquanto pretendentes a realizar o curso dele, da mesma maneira que ele nos tratou quando nós passamos a ser professores dessa casa. Que bom.
Quer dizer, então é algo que eu gosto de relatar. E eu digo o seguinte, eu fiz o curso preparatório aqui em 95, mas resolvi não advogar na área pública. Eu, no primeiro ano de faculdade, fiz concurso para a Assembleia, fui aprovado como escriturário. Depois, em 85, quando pensava sair de lá, fiz um outro concurso e passei. E aí comecei, então, quando me formei, obtive a carteira da OAB, lá não havia dedicação exclusiva, portanto, eu exercia a advocacia num período e trabalhava na Assembleia. Eu digo o seguinte, eu não sei, eu costumo brincar, que eu, depois de algum tempo, quase uma década, 9 anos, eu percebi que eu não tinha perfil, talvez o professor Murilo, aí que está o ponto, né? Eu percebi que eu não tinha perfil nenhum para ser um profissional liberal. Eu costumo brincar que eu não sei se os meus clientes não gostavam de pagar ou se eu não sabia cobrá-los, né? O fato é que eu me sentia absolutamente constrangido quando eu tinha que cobrar um cliente. Ou quando ele deixava de pagar, de ir atrás dele. Eu disse, isso aqui não dá para mim, chega. Sem contar que eu não tinha praticamente férias, né? Porque tinha um escritório pequeno, eram 3 advogados, depois éramos em 2, depois passamos a ser 4, e aí todos foram para a área pública. Acho que todos perceberam que não tinham vocação para a área do advogado enquanto profissional liberal. E aí, veja, eu resolvi fazer concurso em 94, muitos anos depois. E ali, eu sempre repito isso, né? Que eu acho que a nossa vida tem algo de imponderável, de esforço, e tem algo de destino também. Sim. Eu deixei para me inscrever no concurso da Procuradoria, como todo bom brasileiro, no último dia. E quando eu fui fazer a minha inscrição, tinha uma fila enorme. Eu estava com a minha esposa, e aí eu disse, não vou fazer por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho horário para entrar no serviço. Segundo, porque eu não me julgava suficientemente preparado. Falei, eu vou passar vergonha no concurso, né? E aí eu me lembro que ela foi lá conversar com uma pessoa e disse assim, olha, dá para fazer inscrição por procuração? Se dá. E eu aí nem a inscrição fiz, porque, na verdade, ela fez por mim. Procuração, olha só. E aí o que aconteceu? Quis o destino, olha, e eu digo isso, até os alunos costumam perguntar isso para a gente com muita frequência, né? Quanto tempo o senhor estudou para fazer o concurso? Né? E eu costumo dizer o seguinte, que, na verdade, nós estudamos a vida inteira. A gente, na verdade, revê a matéria, né? Por isso a diferença entre quem conhece a matéria e quem a revê e aprofunda, como aqui no curso preparatório. Eu já era casado, já tinha filho, então o que aconteceu? Eu trabalhava até mais ou menos umas 6h30. Na época, a minha mulher ia para a casa do meu sogro e eu estudava, porque o meu filho recém-nascido não deixava estudar, tinha 3 anos. Recém-nascido não, tinha 3 anos. Eu ficava estudando das 6 até a meia-noite. E quis o destino que eu tive sorte, acabei passando, né? Não foi sorte. Uma pessoa que estuda das 6 à meia-noite todos os dias. E aí acabei ingressando na Procuradoria, né? Inicialmente na área da assistência judiciária, porque é preciso dizer que, embora a Constituição Federal de 88 fizesse a previsão da criação da Defensoria Pública, aqui em São Paulo ela só foi criada em 2006, porque havia um braço da Procuradoria do Estado, que era a Procuradoria de Assistência Judiciária, que exercia a Defensoria Pública no âmbito do Estado de São Paulo. Após vários pleitos da sociedade civil, houve, então, à época, finalmente, a criação da Defensoria Pública. Eu até tive o prazer de participar da comissão que elaborou o anteprojeto de criação da Defensoria Pública em São Paulo. E aí nós tivemos, na época, aqui em São Paulo, um aspecto peculiar. Os procuradores que já estavam na carreira, pela Constituição Estadual, tiveram o direito de escolher entre permanecer na Procuradoria do Estado ou migrar para a nova carreira. Na época, nós tínhamos mais de 1000 procuradores, mas, se não me falha a memória, apenas 84 optaram pela Defensoria Pública. O Gustavo foi um deles, não é? O professor Gustavo Gustavo Junqueira, que, aliás, falou hoje no primeiro horário sobre as defensorias, ele foi um que fez essa opção. Por certo, que belo quadro a Defensoria adquiriu e que quadro nós perdemos na Procuradoria do Estado. Mas, então, aí eu acabei ingressando, fiquei na assistência judiciária por 13 anos, fui o último chefe aqui da Procuradoria de Assistência Judiciária da capital. E uma coisa que eu acho muito interessante falar em relação às procuradorias, eu vejo isso às vezes nos alunos, a professora Flávia mencionou isso, puxa, mas vai defender o INSS contra velhinhos, né? Os alunos, obviamente não generalizando, mas particularmente os alunos de faculdade, do bacharelado, não aqueles, obviamente, que já são formados, é outra situação, mas muitos, né, tendem a essa impressão, puxa vida, né? O sujeito vai defender o Estado tão opressor, né?
aquele verdadeiro Leviatã do Hobbes, né? Meu Deus do céu, como pode alguém ter esse perfil, né? Mas eu acho muito importante ressaltar que, primeiro, nós somos representantes do Estado e não daqueles que eventualmente ou transitoriamente o servem. Nós somos, portanto, procuradores do Estado e não procuradores do governo e nem tampouco de quem eventualmente exerce o seu mandato. Isso é um primeiro ponto que eu julgo deva ser destacado. O segundo ponto, que me parece também fundamental, é de que nós, obviamente, dentro dos nossos limites, somos instrumentos para a realização das políticas públicas. Isso eu acho que é muito importante destacar. Obviamente, um governo que seja legitimamente eleito, ele tem, do ponto de vista democrático, suas políticas que precisam ser implementadas. E muitas dessas questões acabam por ser judicializadas. Eu digo que hoje, particularmente, com o ativismo judicial, com a atuação do Ministério Público, é muito comum que as questões administrativas, obviamente, não se limitem a esta seara, e que muitas vezes são levadas, de maneira acertada ou não, aqui não vem ao caso, para a discussão no plano judicial. Então, vale aqui mencionar que o procurador do Estado, como de resto os demais, além, obviamente, de representarem as pessoas jurídicas de direito público nas suas várias atuações, são instrumentos para a realização das políticas públicas. Eu vou falar um pouquinho aqui da estrutura da Procuradoria, só dizer aqui da minha rápida incursão na carreira. Eu trabalhei também na área da coordenadoria de empresas e de fundações do Estado, e o advogado tende a ser versátil, né? Ou pelo menos pensa ser. Eu me lembro que, quando fui convidado para atuar nessa área, o colega que gentilmente me fez o convite, eu disse a ele: eu vou resumir em uma palavra aquilo que sei sobre o assunto. A palavra é nada, não sei nada, né? E depois, acho que hoje sei pouco, mas aprendi. E é muito interessante, acho que esse é um aspecto que hoje o concurso da Procuradoria, em São Paulo, e muitos estados têm feito isso, tem como matéria o direito econômico, o direito financeiro, o direito empresarial. Veja o quanto isso é importante. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos várias sociedades anônimas, nós temos várias sociedades de economia mista, cito aqui, dentre outras, né, a Sabesp, o Metrô, dentre outras, tantas que poderiam ser citadas, né, e que, obviamente, o Estado é controlador. A par das ações, ou ainda no plano extrajudicial, questões que envolvam essas sociedades, o Estado é delas controlador. E, às vezes, há, por incrível que possa parecer, divergências entre o criador e a criatura, que são, às vezes, alvo de soluções perante o Poder Judiciário. Trabalhei aqui também na área do contencioso civil, fui chefe aqui da Procuradoria na capital, na área civil, por 7 anos, e hoje estou na área da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Vejam, e alguém dirá: puxa, mas vai perseguir servidor público, né? Não, a ideia é exatamente, né, garantir o contraditório, a ampla defesa, propor aquelas sanções que sejam eventualmente cabíveis, absolver aqueles que mereçam, expurgar o poder, a administração, obviamente, daqueles que, obviamente, revelem que não possuem suficiente aptidão para exercê-la. Acho que é um trabalho também que julgo relevante. Uma perguntinha, Olavo. Quantos procuradores, mais ou menos, nós temos aqui no Estado de São Paulo? Hoje são cerca de 890. Né? 890. Nós temos um concurso em andamento. Lembrar que foi feita a primeira fase, com uma prova preambular, com matérias que são aquelas de quase todos os concursos: civil, processo civil, administrativo, constitucional, tributário, trabalho, e já há alguns anos, os últimos 3 concursos da Procuradoria aqui em São Paulo, passou-se a exigir, além do direito empresarial, direito financeiro, o direito ambiental já era objeto de inserção no concurso, mas o direito o contencioso de pessoal e previdenciário, para a gáudia de vários candidatos que admiram essas matérias, né? Mas eu diria, quanto isto é importante. Olha, São Paulo tem um número de servidores públicos que supera o de qualquer estado e de muitos países, né? Então, é natural que haja uma enorme gama de litígios, ou de questões que se restringem ao campo administrativo, ou muitas delas judicializadas, né? Apenas a estrutura, a organização das procuradorias em cada estado pode variar, mas, na sua essência, fundamentalmente, é o que nós temos aqui em São Paulo.
Então, apenas para que os senhores possam ter uma ideia, aqui como é que funciona? Nós temos a Procuradoria da Capital, na Procuradoria nós temos a área consultiva, que abarca, portanto, todas as secretarias de Estado e as suas respectivas autarquias, porque, por uma emenda à Constituição do Estado, a Procuradoria aqui de São Paulo passou a absorver também a consultoria e o contencioso das autarquias, né? Nós temos ainda procuradores autárquicos que trata-se de uma carreira em extinção, né? Porque, na realidade, caberá, como está já se fazendo, à Procuradoria do Estado exercer a consultoria e o contencioso das autarquias. Então, nós temos a área consultiva. Aqui na área consultiva, nós temos também a assessoria técnico-legislativa, que elabora os projetos de iniciativa do governador, os eventuais vetos a esses projetos, é uma área interessante. A assessoria jurídica do governo, que também é feita pela Procuradoria do Estado, sua área consultiva. Na área do contencioso, nós temos o contencioso tributário. Então, aqui, tanto as ações em que o Estado, a Fazenda do Estado, seja autora, seja eventualmente exequente, quanto o ré, e para quem, obviamente, aprecia a área tributária, o que particularmente não é o meu caso, nós temos um contencioso muito interessante, né? Porque as grandes teses tributárias, obviamente envolvendo os tributos estaduais, ICMS, ITCMD, o IPVA, elas, obviamente, se desenvolvem nesta área, tanto quando a Fazenda é autora ou exequente, quanto na hipótese em que é executada. O maior número de procuradores é nessa área ou não? Não, o maior número de procuradores é no contencioso civil. Ok. Então, aqui na capital, nós temos no contencioso civil, que tem competência residual, porque, veja, aquilo que não for da área tributária fiscal pode ser da área do contencioso ambiental e imobiliário. Então, nós temos aqui a chamada PICAI, né, que é a Procuradoria do Contencioso Ambiental e Imobiliário, que envolve, então, as ações possessórias, as ações de desapropriação, as ações discriminatórias, envolve a área ambiental, que se desenvolveu enormemente aqui no Estado. Inclusive, do ponto de vista técnico, houve uma considerável melhoria, né, em relação a isso. Conta-se, é verdade, né, que há anos atrás nós tínhamos problemas gravíssimos em relação, notadamente, às chamadas ações indenizatórias por desapropriação indireta, né? Então, o sujeito, por exemplo, adquiria um imóvel numa área protegida do ponto de vista ambiental, uma área de proteção ambiental, e depois ele propunha ação contra o Estado, alguns ainda propõem, né, alegando ou desapropriação indireta, ou que houve o esvaziamento do conteúdo econômico da sua propriedade, e há relatos, e de fato houve, né, indenizações de valores excessivamente vultosos. Então, o sujeito pedia indenização pela terra nua, indenização pela plantação, vegetação, exploração agrovegetal, industrial, que deixou de realizar. É como se você vendesse a sua casa e vendesse a sala, o quintal, a árvore frondosa que você nele tem, e assim vai. E essas ações geraram, às vezes, precatórios multimilionários. E algumas dessas ações chegaram a transitar em julgado, rescisórias não tiveram êxito, e aqui em São Paulo, é um aspecto interessante e pioneiro, começou-se nesta área a falar num tema que sempre provoca grandes discussões, que é a relativização da coisa julgada. Porque se passou a examinar, espera um pouquinho, a Constituição diz que a indenização deve ser prévia, justa e em dinheiro. Indenizar é tornar indene, é reparar prejuízos. Ora, se alguém, não, a título de indenização, se locupleta em detrimento do interesse público, o que deve prevalecer nesse caso, né? A intangibilidade da coisa julgada, enquanto um princípio ligado à segurança jurídica, ou o princípio da intangibilidade do interesse público, né? E o professor Humberto Teodoro, me recordo, à época, né, foi, então, convidado e exarou um parecer. Grande parte dessas ações, obviamente, não teve êxito, porque é uma área que diríamos, né, sempre muito tormentosa, falar-se em relativização da coisa julgada. Mas, enfim. Mas você falou uma coisa interessante agora, desculpa de claro, interromper, é a história de a gente defender o interesse público, não é?
Então, enquanto procuradores, é muito importante, você começou falando isso, nós não defendemos o administrador público, nós não defendemos o governo, nós defendemos a sociedade, o interesse público. E o procurador, seja ele federal, municipal, estadual, sempre tem que ter em mente essa, vamos dizer, essa missão. Não é? Nós defendemos a coisa pública, nós defendemos o interesse público. Então, no fundo, defendemos a sociedade, e não uma pessoa ou uma autarquia em si. Não, nós defendemos a sociedade. Né? Perfeito. Olha, aqui, do ponto de vista residual, na área do contencioso, aqui da capital, depois vou falar um pouquinho da situação do interior, né? Nós temos, então, a Procuradoria Judicial, que é responsável por todo o contencioso civil da capital, naquilo que não couber na competência da Procuradoria Fiscal e da Procuradoria Ambiental e Imobiliária. Só para os senhores terem uma ideia, né? No caso do contencioso civil, nós tínhamos... Agora tivemos exonerações, aposentadorias, lamentavelmente falecimentos, né? Mas tínhamos, à época, né? Eu me lembro quando lá assumi a chefia, em 2011, 182 procuradores. É, eu diria, um número que supera o de muitos estados. Então, lá, a divisão se dá em subprocuradorias. São setores, né, de acordo com a competência. Só para ter uma ideia, aqui em São Paulo, são 11 subprocuradorias. Então, nós temos a primeira subprocuradoria, que é ligada à área de servidores, tem natureza residual. A segunda subprocuradoria, que é residual, excluída as ações de servidores, que trata, então, talvez seja o setor mais interessante, das ações que versa as ações populares, as ações civis públicas, uma área que se expandiu muito, né, que é a área das concessões. Né? A professora Flávia, obviamente, conhece muito bem isso. Então, nós temos esses embates com as concessionárias, especialmente no campo da exploração das estradas, de pedágios. Tem uma agência reguladora, né, que aqui em São Paulo é a Artesp, que trata e disciplina e regulamenta isso, e há um número de litígios que tem subido assustadoramente nos últimos anos. Né? Temos, nesse caso, também as discussões do ponto de vista contratual, o que também é muito interessante, as ações civis públicas, que são muitas. Né? Temos a área, a terceira subprocuradoria, que trata da área dos servidores militares. Então, você imagina o contingente que nós temos de policiais militares, quantas ações nós temos. Quer para mais simples, para discutir, por exemplo, benefícios, como outras mais complexas, notadamente envolvendo a anulação de atos administrativos, reintegração. Temos a área do magistério. Imagine, né, o que nós temos de servidores do magistério em São Paulo é uma enormidade. Né? Então, o que há de ações nessa seara? Temos uma outra subprocuradoria, que é residual na área de servidores, que envolve, então, as ações propostas por aqueles servidores que não se encaixam nos demais. Então, procuradores, juízes, membros do Ministério Público, agentes fiscais de renda e assim vai. Temos uma que é a Fazenda Autora. Aqui, então, cuidam-se das ações, nós até na época criamos um núcleo lá, um setor especializado na área da improbidade administrativa, porque eu acho que esta é uma área que as procuradorias tendem a crescer. A lesão, lamentavelmente, ao erário, com as ações respectivas, não só de ressarcimento, mas também as ações de improbidade administrativa. Né? Afora isso, casos mais simples em que a fazenda é autora, reparação de danos por acidente de veículos, discussão do ponto de vista contratual, com as várias terceirizadas que temos. Depois, na área trabalhista. Puxa, área trabalhista? Sim, né? Porque as autarquias são todas, em São Paulo, regidas pela CLT. Os empregados seletistas, as autarquias também são várias, né? Há uma enorme gama de litígios aí existentes. Outra área muito importante é a área ligada à política pública na área de saúde. É a oitava subprocuradoria. E este é um tema realmente dos mais atuais, a chamada judicialização da saúde. Né? Então, até que ponto vai a obrigação do Estado de prestar individualmente o serviço de saúde? Ou seja, essas ações que envolvem medicamentos de valores elevados, que não são disponibilizados nas redes públicas, muitas vezes, que não estão nos protocolos do SUS, tratamentos, internações. Então, nós temos um número enorme de ações em relação a isso. Né? Afinal de contas, até que ponto o Supremo já foi instado a se pronunciar sobre isso várias vezes, o STJ, até que ponto, né, o Estado pode e deve ser provocado ou instado pelo judiciário através de decisões judiciais numa área que é
muito sensível, ou seja, a área da saúde. Falar de saúde, nós estamos falando de vida, né? Depois temos a área de execução, que é a dos precatórios, das obrigações de pequeno valor, hipóteses, portanto, em que o Estado ali figura como executado. Depois temos a área previdenciária, que aqui em São Paulo nós temos a São Paulo Previdência. Nós temos um número enorme também de ações envolvendo benefícios previdenciários. Aqui em São Paulo, por exemplo, fez-se uma interpretação da Constituição e da lei que levou à supressão de benefícios que eram pagos a longo interregno, a longo período, né? Isso gerou uma litigiosidade enorme, né? Então, por exemplo, filhas solteiras e outras situações, enfim, que levaram filhos universitários, pessoas maiores de idade, que alguns recebiam benefícios e que foram suprimidos de acordo com pareceres e decisões judiciais. Isso gerou uma litigiosidade enorme. E aqui também o Hospital das Clínicas de São Paulo, que também é uma verdadeira cidade, né? E lá, tanto as ações civis quanto as ações trabalhistas, que são em um contingente enorme. Bom, mas alguém dirá, puxa vida, mas como é que se faz primeiro o ingresso, a escolha da vaga onde eu devo ou posso atuar como procurador? Isso segue mais ou menos... Olha, só uma coisinha, eu estou impressionadíssima. Porque eu nunca imaginei que um procurador do Estado... olha a minha ignorância. Nunca imaginei que um procurador do Estado, um Estado grande como São Paulo, ele tivesse tantas áreas, tantos litígios diferentes para atuar. Quando você me falou que eram 890, né, procuradores, eu até pensei aqui, falei, nossa, um número alto. Não, né? Está faltando procurador. Está faltando muito procurador. Por isso, preparem-se. Preparem-se, porque olha a quantidade de matéria, de litígios, é uma coisa impressionante. Estou impressionadíssima. Sabe que, professora Flávia, que nós temos um concurso em andamento, né? E nós, com a nova lei orgânica da Procuradoria, que é a Lei Complementar 1270, de 25 de agosto de 2015, nós tivemos a criação de mais de 100 cargos. Com aqueles que estão abertos por força de exonerações, aposentadorias, falecimentos, enfim, nós temos mais de 350 cargos em aberto. Se não me falha a memória, 380, mais ou menos por aí, né? Claro que isso é impossível prover num só concurso, até porque ficaria impossível, né? Nós temos um concurso aberto, né? Nós tivemos a segunda fase recentemente realizada, em julho. Nós temos... Como é que funciona o concurso? Nós temos uma primeira fase preambular, prova, normalmente, que é o que ocorre na maioria dos concursos, né, de múltipla escolha. Eu até, sabe que essas matérias de direito econômico, direito financeiro, direito de pessoal, previdenciário, eu até disse, puxa vida, mas é muito específico isso, né? Mas sabe que foi deliberado. Na verdade, se pensou o seguinte, poxa, nós queremos alguém que venha para a carreira porque a conhece, porque quer nela ficar. Claro, a pessoa tem o direito de sair, é evidente, né? Não é cárcere privado. Mas o concurso deve exigir matérias que não sejam necessariamente exigíveis, cabíveis em outro concurso. Por quê? Porque ele precisa saber, por exemplo, na Procuradoria do Estado não cai penal nem processo penal. Não cai. Interessante. Processo penal, eu até acho que poderia cair. Por quê? Porque o Código de Processo Penal se aplica subsidiariamente aos processos administrativos e sindicâncias. Aqui em São Paulo, isso é regido pela Lei 10.261 de 68, que é o Estatuto do Funcionalismo Público Estadual. Mas, enfim, se optou por não se exigir isso. Porque disse, olha, o que adianta o sujeito ser um penalista se na área da Procuradoria ele praticamente não vai usar esses conhecimentos? Vamos exigir matérias que, obviamente, sejam do dia a dia. Então, o que acontece, né? Nós tivemos, então, agora a segunda fase, que é uma prova que envolve questões objetivas e uma peça prática. A peça prática de processo civil, que envolve também questões de direito material. Muita gente tem temor, diz, puxa, eu pouco advoguei, uma coisa importante, o concurso aqui da Procuradoria do Estado não exige, porque a Constituição também não o faz, né, 3 anos de advocacia, o que já auxilia aqueles, obviamente, que pretendem de imediato ingressar na carreira. Então, nós temos uma peça prática de processo civil. Claro que a peça em si, por exemplo, o último concurso foi uma apelação, é uma peça que é simples. Agora, a questão que normalmente se tem são teses do ponto de vista do direito administrativo, do direito civil, que precisam ser conhecidas, né? Então, nada que alguém que tenha se preparado, obviamente aqui no curso, tenha dificuldade para poder desempenhar-se. Depois
desta prova, nós teremos, então, essa prova, imagina-se que deva ser corrigida dentro de 30, 40 dias, mais ou menos. Nós teremos depois a prova oral. A prova oral aqui da Procuradoria do Estado em São Paulo tem um aspecto interessante, né? Por quê? Porque eu diria o seguinte, nós todos, seres humanos, salvo exceções, temos muita preocupação com aquilo que as pessoas pensam da gente, né? Ou seja, você vai fazer um exame oral, a maior preocupação sua, diria, a situação psicológica, é imaginar o que alguém dirá ou pensará a seu respeito se você não souber responder, né? Puxa vida, eu vou ser tido como alguém que não conhece a matéria, né? Como se isso fosse relevante. Mas, enfim. Agora, aqui na Procuradoria ele é mais informal. O que acontece? Você não fala no microfone, você passa pelas bancas, né, para ser inquirido. Isso já diminui um pouco o estresse, né? Por quê? Embora haja um corte no oral, a prova, especialmente a segunda prova, costuma ser tão rígida que o número de pessoas por oral não é tão significativo. E ainda, obviamente, né, além da participação da OAB no concurso, nós temos provas e, além da prova, o concurso de títulos, né, que, obviamente, são computados para efeito da classificação final. Como disse em todo o concurso, precedendo a realização do ingresso daqueles aprovados, nós temos um concurso precedente de remoção. Então, eu digo, né, que quem gosta de advogar raramente não se encontrará numa procuradoria, a não ser que, ao cabo de algum tempo, ele chegue à conclusão de que, na verdade, ele não gostava de advogar. Por quê? Porque você pode atuar na área tributária ou fiscal, você pode atuar na área da consultoria, você pode atuar na área do contencioso, você pode atuar na área ambiental, imobiliária, você pode atuar na área disciplinar. Ora, venhamos e convenhamos, diante de tantas alternativas que se apresentam, é difícil que alguém não se encontre, a não ser que não se encontre consigo próprio. Então, eu diria que há uma versatilidade, né, que vai de cada um. À medida em que as vagas ocorram no concurso de remoção, obviamente, aquelas que sobrarem, que sobejarem, serão oferecidas, então, aos recém-ingressos. O que é natural, né? Todo o concurso começa dessa maneira, quando você ingressa. Você, puxa, mas peguei um lugar ruim. Ora, você pegou, cá entre nós, aquilo que restou da escolha daqueles que já estavam na carreira. Para quem não quiser ficar na capital, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 12 procuradorias regionais. Então, nós temos a Procuradoria da Grande São Paulo, que é a PR1, temos a Procuradoria de Santos, que é a PR2, Taubaté, PR3, PR4, Sorocaba, PR5, Campinas, PR6, Ribeirão Preto, 7, Taubaté, 8, Rio Preto, 9, Araçatuba, 10, Presidente Prudente, 11, Marília e 12, São Carlos. São cidades excelentes, né? Excelentes. Você pode, obviamente, dependendo da existência de vaga, escolhê-las e, se assim quiser, nelas permanecer. É o que muitos colegas fazem. A experiência mostra que muitos que ingressam nessas regionais acabam por nelas permanecer até a aposentadoria. Claro, e aqui vale dizer, que nas regionais há um aspecto. Qual? Você não tem, em regra, essa divisão entre matérias, a não ser entre a área fiscal e a área da consultoria. Em outras palavras, quem for para o contencioso irá atuar civil, tanto na área trabalhista, como na área ambiental, como na área civil propriamente dita. Portanto, você terá que ser bastante eclético. Mas nada que impeça a tendência que haja uma especialização e que você possa dedicar-se àquela área que haja vaga e que você tenha maior compatibilidade. Admite a advocacia privada? Não. Aqui em São Paulo é um tema ainda sempre muito discutido, mas nós temos a proibição para o exercício da advocacia privada. E aqui é uma discussão que eu nem quero alongar, mas há para tentar ser o mais imparcial possível aqui, há duas áreas na Procuradoria. Há quem defenda a advocacia privada, porque julga que isso seria um atrativo para a carreira, né? Do outro lado, penso ao contrário, que a Procuradoria só obteve o prestígio em São Paulo que tem exatamente a partir do instante em que os procuradores passaram a ter dedicação exclusiva. Nós temos remanescentes, alguns, né, que
ainda eram anteriores a 86, onde se admitia o exercício da advocacia privada, desde então não se admite, mas é uma questão que reiteradamente se restabelece. Ou seja, existem estados que admitem você? Sim, há vários estados que admitem, eu diria que a maioria dos estados admite. Rio de Janeiro e outros admitem o exercício da advocacia privada, né? Agora, há um aspecto aqui, né? Apenas para ter uma ideia, não para desestimular ninguém, senão para perceber o quanto é necessário o concurso e como teremos concurso. A ideia, até queria dizer aos senhores, né, é que em São Paulo nós tenhamos no máximo a cada 2 anos concurso. Esse intervalo, esse ato que tivemos de tantos anos, se explicou, lamentavelmente, se explica por 2 motivos. Aqui a tramitação da nossa lei orgânica, que demorou muito, por várias razões que não é o caso, e segundo, pela crise financeira que se instaurou no Brasil inteiro. E São Paulo, obviamente, dela não ficou excluído. A tendência é que tenhamos concursos, vejam, para prover todos esses cargos, certamente nós teremos que ter concursos com alguma periodicidade. É o que nós, enfim, desejamos. Só para ter uma ideia, né, eu dizia sobre isso, cada procurador tem, em média, uma banca no contencioso civil de 2.000 ou 2.600 processos, por aí, né? E há um aspecto novo, não tão novo assim, porque a lei do processo eletrônico, a lei 11.419 de 2006, né? Mas não há dúvida que há novos desafios, né, que estão sendo enfrentados. Primeiro, do ponto de vista do processo eletrônico, cujo trâmite se tornou muito mais ágil. Isto, obviamente, traz... Alguém dirá, puxa, mas isto é bom, mas há uma dúvida que traz uma dificuldade para quem tem um número como esse de processo. Só para exemplificar, eu recebi hoje uma mensagem de um colega, ele protocolou uma petição, era o que ele escreveu 15h40, alguma coisa assim. Às 16h03 já tinha sido despachada. Não demorou meia hora para ela ser despachada. E o que eu diria é o seguinte, grande parte dos estados não se aparelhou o suficiente para enfrentar o processo eletrônico. Ou seja, os quadros de funcionários ainda são bastante reduzidos, né? E nós temos essa dificuldade, né? Porque, fora o trabalho processual, propriamente dito, nós temos essa atividade burocrática, né? Veja que o processo eletrônico, sem nenhuma queixa, senão uma constatação, né, transferiu ao advogado grande parte da atividade burocrática ou administrativa que antes era exercida pelos cartórios, né? Juntar documentos, preencher dados, né? Que tomam um tempo considerável do advogado, né? E que, por isso, sem dúvida nenhuma, deveria essa tarefa ser deferida para quem ocupe o quadro administrativo. E, a par disto, né, nós temos também os desafios decorrentes do novo processo civil. Particularmente, eu diria, o julgamento de recursos repetitivos, os incidentes de resolução de demandas repetitivas. Por quê? Porque há um aspecto interessante. Lógico que, quando há um julgamento de recurso repetitivo, de imediato se pensará, puxa, se tira da frente uma série de processos. Mas sim, né, abrevia-se enormemente o cumprimento da sentença. Então, não há dúvida, a partir do instante em que há o julgamento de um repetitivo, eventuais recursos interpostos são declarados prejudicados. Isto faz com que os autos, em um volume absolutamente descomunal, sejam, então, encaminhados para o cumprimento de sentenças, e isso torna a administração extremamente complexa no que diz respeito a isto. Em relação a esses novos institutos, né, eu diria que as procuradorias, de maneira geral, têm se aparelhado ou procurado estudá-los, porque, vejam, nós temos, na área de servidores públicos, por exemplo, uma série de teses que se repetem à profusão. E alguém dirá, puxa, então por que o Estado não toma iniciativa de provocar o incidente, por exemplo, de resolução de demandas repetitivas? Aqui em São Paulo nós já tivemos vários instaurados, né? Mas é preciso, e por isso que eu digo que há que se desenvolver a advocacia pública em outras vertentes, né? A jurometria, por exemplo, né? Para estudar aqueles casos em que se convém ou não provocar o incidente.
Porque quando se vence, né, é ótimo. Agora, quando se perde, é terrível, né? Que se perderá todos os casos. Nem me fale. Então, Dentro do INSS, nós temos isso com muita frequência. Surge lá uma tese, né? Aparece uma tese, seja lá ela qual for, e aí a quantidade de processos é enorme. Se ganhamos, ótimo, mas se perdemos... É terrível. Só para... não sei se já avancei no tempo ou não, para passar a palavra aqui, mas, obviamente, me colocando à disposição para eventuais outros esclarecimentos, só para dizer como é que é a remuneração aqui em São Paulo, né? Os vencimentos são compostos de uma parte fixa e da verba honorária, que, na verdade, ela não tem variado. Muitos estão, especialmente aqueles que têm um certo tempo de carreira, né, e que têm sexta parte, pois 20 anos de serviço público, né, nós temos muitos no teto, e aí ficamos, normalmente, a depender aqui de reajustes do Supremo Tribunal Federal, né. Então, a verba honorária, normalmente, ela não é alterada para baixo, ela se mantém ou é elevada, né, dependendo da arrecadação, daquilo que o governo, eventualmente, ou não aporte. Hoje, aqueles que estão ingressando na carreira, o inicial é de 22 mil e poucos reais, né. Como é que é a evolução? Nós temos o ingresso como procurador nível 1, e o último nível é o nível 5. Como é que se tem a elevação do ponto de vista das promoções? Concurso de promoção, através dos critérios da antiguidade e de merecimento, né? Então, há entre uma promoção e outra um necessário interstício, intervalo de 3 anos, né? Então, até o nível 2, 3 costuma-se ir com uma certa rapidez. Depois, costuma-se demorar um pouco mais, né? Mas, enfim, nós temos a evolução de acordo com os concursos de promoção, né, como disse, que conjugam, como de resto das demais carreiras, né, o mérito com a antiguidade. O mérito, como ele é aferido? Eu diria que isso também é comum nas demais carreiras, né? Quem, na verdade, esse concurso de promoção é feito por um órgão superior da carreira, que é o Conselho, que é formado por procuradores natos, que são aqueles que integram o gabinete do procurador-geral, e procuradores que são eleitos em eleição realizada por nível e por área, né? Então, com peças processuais, atividades em grupos de trabalho, eventualmente constituídos e abertos a todos, atividades, por exemplo, como cursos de extensão, mestrado, doutorado, que há contagem de pontuação para efeito de conseguir-se a promoção na carreira, né? Diria que, nos outros estados, os vencimentos são similares, para mais ou para menos. Temos alguns estados, como Tocantins, por exemplo, cujos valores iniciais são de 26 mil. Outros, como, por exemplo, no Amapá, que o valor é de cerca de 17 mil. Temos, em Pernambuco, 13 mil. Claro que esses vencimentos, no mais das vezes, né, eles são acrescidos da verba honorária. Importante dizer, porque alguns desconhecem isso, e, lamentavelmente, né, nós somos, às vezes, nós somos atacados com informações distorcidas, né? Eu diria que, em São Paulo, a verba honorária está sujeita, como eu penso em outros estados, ao teto, né? Porque eu já ouvi dizer, puxa, era melhor ser advogado público, que, afinal de contas, pode receber verba honorária sem limitação. Eu gostaria muito que isso fosse verdadeiro, né? Eu agradeceria enormemente, mas não é o caso, né? Tomara se reverta isto, né? Mas não é assim. Então, é preciso fazer essa ressalva, porque alguns veiculam informações que são equivocadas. Para que eu possa concluir, se assim for possível, e passar a palavra ao Murilo, e a professora Flávia, a ambos, eu só queria dizer o seguinte: para terminar aqui a minha fala, eu diria que não me arrependi em absoluto, jamais, de ter, primeiro, ingressado aqui no curso preparatório, segundo, de ter ingressado nessa carreira. Eu já me aproximo, obviamente, se as reformas previdenciárias assim o permitirem, da minha aposentadoria, embora eu tenha dúvidas se, obviamente, a requererei. Pelo menos gostaria de ter o direito de fazê-lo. Mas diria que, em nenhum momento, nessa jornada que lá vai longe, né, desses anos todos de procuradoria, me arrependi de ter, no último dia, feito a minha inscrição. Ao contrário, eu costumo dizer aos alunos aqui que seria desejável que todos nós pudéssemos fazer aquilo que gostamos, né? Eu
costumo comparar muito isso, uma época da minha vida em que eu fiz, por várias razões, aquilo que não gostava, com aquilo que aprecio. Eu diria que a gente levanta da cama de maneira completamente diferente. Você pode ter muito trabalho, você sabe que vai ser pesado, mas você diz, puxa, eu gosto do que eu faço. Eu, pelo menos, digo a vocês que gosto enormemente do que faço e acho que é uma tarefa, é uma profissão que nos permite realizar e, obviamente, servir, dentro dos nossos limites, como um instrumento para a realização do interesse público, das políticas públicas. Portanto, eu só posso mesmo, ao concluir, exortá-los a estudar, a se preparar, nós estamos aqui para ajudá-los, e sejam muito bem-vindos. Nós, por certo, em breve seremos colegas. Muito obrigado. Obrigado, Olavo. A quantidade de concursos, né, relacionados às procuradorias, sejam elas federais, estaduais e municipais, é enorme. É só pensarmos no número de estados que temos, na quantidade de municípios, né, e além dos procuradores federais, claro, somos mais de 4.000 procuradores federais. Tá? Então, a quantidade de concursos é muito grande. E nós temos concursos frequentes. Alguns concursos são mais, vamos dizer, atraentes ou chamam mais a atenção, como, por exemplo, a Procuradoria do Estado de São Paulo ou as carreiras da AGU. Mas é muito interessante saber que, às vezes, as pessoas podem ficar nas suas próprias casas, né, nas suas próprias cidades. Volta e meia tem lá um concurso para o município de XPTO, você faz o concurso na sua cidade, passa e permanece na sua cidade. Acho que isso é um grande atrativo das carreiras das procuradorias. E agora vamos ver o que o Murilo tem a nos dizer. Eu estou curiosíssima. Murilo, fala um pouquinho aí do como foi a sua carreira e como você entrou e como você saiu da procuradoria. Tá certo. Boa noite, Flávia. Boa noite, Olavo. Boa noite a todos. Bom, antes de mais nada, antes de falar sobre isso, só queria fazer um adendo. Você perguntou, Flávia, sobre a possibilidade do procurador advogar da forma privada. No estado de São Paulo, o Olavo esclareceu que, de fato, há essa vedação. No município de São Paulo, que é uma carreira da procuradoria que é muito procurada também e muito valorizada, é uma carreira bastante recomendável, aqui é possível que haja a advocacia privada. É curioso, houve uma CPI na Câmara dos Vereadores no ano passado e o relatório dessa CPI concluiu pela necessidade, ou pelo interesse, ou pela conveniência de que um projeto de lei fosse proposto para que houvesse uma modificação na lei orgânica da Procuradoria, para que houvesse essa vedação também para a advocacia privada. E o argumento, me parece ter um argumento razoável, de que se o procurador tem dedicação exclusiva, ele se dedica de forma exclusiva à função e, portanto, isso talvez aumentasse até a própria arrecadação, que os procuradores talvez tivessem um empenho maior se não tivessem que dividir sua atenção e sua energia com a advocacia privada e, ao contrário do que talvez um grupo defenda, que talvez seja um atrativo para a carreira o fato de que os procuradores possam advogar, talvez não sejam carreiras que precisem de tantos atrativos além dos que já têm, porque são tão procuradas, quer dizer, a quantidade de candidatos por vaga já é tão grande que talvez não haja necessidade. A remuneração é muito razoável também. O fato é que são carreiras muito prestigiadas e, por isso, talvez essa questão seja, de fato, o Estado de São Paulo tenha optado bem pela vedação da advocacia privada, porque permite que os procuradores se dediquem de forma mais incisiva às suas atuações, que não são poucas, pelo contrário, que a gente viu o que o Olavo disse, de fato é um mundo de possibilidades e de incumbências, de atribuições, e, portanto, talvez a dedicação exclusiva seja muito interessante. Bom, em relação à minha história, existem algumas peculiaridades, algumas particularidades. Eu vim do interior de São Paulo para fazer faculdade aqui em São Paulo, fui fazer Mackenzie, e quando eu estava no começo do segundo ano, eu prestei um concurso para escrevente do TJ. E era uma época que esse cargo era pouquíssimo procurado, fui aprovado, fui na primeira lista, já entrei, comecei a trabalhar logo no começo da faculdade. Quer dizer que eu não fiz estágio, eu não tinha experiência nenhuma com advocacia, eu terminei a faculdade ainda como escrevente. E aí, logo que eu me formei, eu passei a ser assistente de um desembargador, né, no tribunal, no TJ, e na seção de direito privado. Esse desembargador era professor de direito civil na PUC, aqui de São Paulo, e ele me convidou para ser monitor dele, para começar a dar aulas lá, e aulas como assistente mesmo, como assistente voluntário, e foi lá que eu descobri que o que eu gostava de fazer na vida era dar aula. Não tinha a menor ideia, quando estava na faculdade, nunca imaginei, nunca sonhei que eu pudesse ser professor, mas o fato é que a primeira vez que eu me vi diante de uma sala de aula, eu descobri que a minha vocação, pelo menos é isso que eu gosto de acreditar, mas que eu
sinto que é isso que me motiva, que é isso que me dá muito prazer mesmo. Enfim, o fato é que aí, mais ou menos lá, eu era escrevente, estava mais ou menos no começo do 5º ano da faculdade, com aquela sensação de que tinha feito a faculdade de uma forma não muito adequada, não tinha sido um bom aluno, resolvi fazer um famoso curso preparatório, um curso preparatório que é exatamente esse, curso da Damásio, uma época complicadíssima, a Valéria deve lembrar, mas era uma época em que a gente tinha que ficar numa fila. Eu peguei essa fila também. De madrugada, levava peguei essa fila. Conseguir e tentar uma vaga, porque eram muitíssimo concorridas, em conseguir minha vaga, e o fato é que de lá para cá, minha vida mudou, mas completamente, do primeiro dia de aula do Damásio em diante. Foi o 5º ano da faculdade, eu me transformei num outro aluno, e os professores percebiam, os colegas percebiam, porque parece que eu comecei a me interessar, despertou mesmo o gosto pelo direito, despertou em mim a sensação de que eu era capaz de aprender, porque acho que eu até desconfiava disso. Acho que quando eu estava no meio da faculdade, eu falei, eu não vou aprender nunca isso, eu não tenho condições de aprender, talvez eu não aprenda porque eu não goste, ou por sei lá o quê, mas o fato é que quando eu comecei a fazer o cursinho, essa visão se modificou, se transformou totalmente, e aí, enfim, saí da faculdade, aí fui para o gabinete de desembargador, comecei a dar aula na PUC, e aí é que veio o primeiro concurso da Procuradoria, que, se não me engano, foi o posterior ao seu. Eu acho que foi de 98 foi esse. E eu me inscrevi, estudei feito um louco para esse concurso, porque eu sabia que talvez demorasse muito para que fosse aberto outro. E aí peguei o edital e estudei item por item, e acho que era mesmo o meu concurso. O fato é que eu fui muito bem na primeira fase, fui para a segunda fase também, sem nunca ter advogado, sem ter experiência nenhuma em peça, mas também tive a sorte de ter um desempenho bom nessa segunda fase. O exame oral também foi uma coisa muito, muito tranquila, de fato é um ambiente muito amistoso, e até já se sente pertencente à carreira, já se sente colega daqueles que estão te arguindo, que fazem parte da banca, é algo bem, bem peculiar e bem marcante mesmo. E aí passei, fomos 100 candidatos aprovados, eu era o 50º, estava exatamente na metade, e o fato é que existiam pouquíssimas vagas para a área, que era a área da Procuradoria em si. À época, como o Olavo esclareceu, existia uma divisão da Procuradoria, em Procuradoria, que era a Defesa do Estado, que eram os procuradores em si, e Assistência Judiciária, que é o que acabou se tornando depois a Defensoria Pública. Aliás, o professor Gustavo foi do mesmo concurso que eu, nós entramos juntos. E quando chegou o meu momento de escolher, já não tinha mais nenhuma vaga que fosse no contencioso, era uma vaga só na assistência judiciária, e eu acabei ficando na assistência. E, por uma questão de conveniência, só de proximidade mesmo da minha casa, onde as vagas que estavam em aberto, eu acabei escolhendo uma vaga no Tribunal do Júri, embora eu já estivesse fazendo mestrado em Direito Civil, já fosse professor de Direito Civil, mas o fato é que eu acabei caindo no crime, com a crença de que eu fosse ficar pouco tempo. Era uma coisa que, para mim, de fato, era totalmente nova. Eu falei, acho que não custa nada, enfim, consegui passar no concurso, acho que talvez eu consiga me virar bem no processo penal, no direito penal. Deu certo, de uma certa forma deu certo. Fiquei no júri por alguns anos, sofrendo muito, porque, de fato, não é muito fácil atuar na área criminal e dar aula e estudar na outra área, que era a civil. Isso foi uma questão que talvez tenha contribuído para que eu acabasse depois saindo da Procuradoria. O fato é que fiquei alguns anos, e aí, depois de, sei lá, acho que uns 2 ou 3 anos depois que eu havia ingressado na Procuradoria, eu tinha uma estagiária lá na PJ, e que essa estagiária, a Valéria deve lembrar, a Fernanda, que trabalhava com o professor Damásio. Ela era, aliás, a Fernanda não era minha estagiária, mas a minha estagiária era colega de turma, de classe, da Fernanda na PUC. E um dia essa minha estagiária me disse, estão precisando, a Fernanda me avisou, me falou, que estão precisando de um professor de civil no Damásio, era, sei lá, comecinho de dezembro, e ela está dizendo que você precisa ir lá amanhã para fazer uma entrevista. Eu estava dando aula na PUC como assistente voluntário, falei, Damásio, acabei de sair do Damásio como aluno, eu não tenho, bom, não é, tudo bem, vamos lá, vamos encarar. Bom, vim para fazer uma reunião com o então diretor, uma coisa curiosíssima, a gente ficou 1 hora conversando, e eu contando tudo o que tinha acontecido, como é que tinha sido, e falando sobre a minha experiência como professor. O fato é que aí ele me chama, a funcionária que à época corresponderia ao seu cargo hoje, e ela vem para dizer, professor, quanto tempo o senhor precisa, quantas aulas, quantas horas, para falar sobre teoria geral dos recursos? Eu trouxe um currículo de direito civil.
e eles estavam procurando um professor de processo civil. E aí é que eu falei, bom, agora eu preciso pensar rapidamente, tomar uma decisão. A janela da oportunidade talvez não se abra 2 vezes. Eu falei, bom, para recursos eu talvez precise de 2 aulas, mas de 1 semana pelo menos para que eu possa vir dar essa aula. Bom, e aí de fato acabei fazendo uma aula teste em processo civil e um parênteses, de fato, a Procuradoria, uma das características desse concurso é que uma das matérias, pelo menos na minha opinião, que é exigida com um rigor imenso é processo civil. E eu aprendi processo civil, eu comecei a gostar de processo civil quando eu comecei a estudar para esse concurso, para o concurso da Procuradoria mesmo. E eu me lembro bem dessa teoria da relativização, da desconsideração da coisa julgada, exatamente por conta, porque foi algo que surgiu mais ou menos naquela época, foi contemporâneo a esse concurso que eu prestei. E aí, bom, eu já gostava de processo, não tinha experiência com isso. Surgiu essa chance para que eu desse aula aqui, dessa disciplina, topei, estudei feito um louco, eu estudava 15 horas, 16 horas para preparar uma aula de 50 minutos. E o fato é que aí fiz algumas aulas teste nesse mês de dezembro, que foi lá de 2000 ou de 1999, eu não me lembro exatamente, faz um ano ou outro, mas o fato é que daí, no ano seguinte, aí eu assumi a matéria de processo civil, fiquei 1 ano só dando processo civil. No ano seguinte, vagou direito civil e eu passei a dar aula também de direito civil. E aí as coisas começaram a ficar muito complicadas, e aí eu chego na história, no fator que fez com que eu acabasse abrindo mão da Procuradoria, é que eu tinha uma quantidade de aulas bastante grande, era uma energia que era me demandada muito grande para não só para ministrar, mas para preparar essas aulas, para poder enfrentar essa rotina que era bastante difícil, que é, para nós professores, a gente sabe que é mesmo, sim, os alunos são muito preparados e são exigentes, e tem que ser, e é bom que o sejam mesmo. O fato é que chegou um determinado momento que eu percebi que eu precisava largar alguma coisa. Ou eu largava as aulas, ou tentava diminuir, mas a diminuição, naquele momento, parecia uma coisa um pouco inviável, porque eu comecei a ficar muito angustiado com o fato de que talvez eu não conseguisse me dedicar a essas 2 funções, a essas 2 atividades da forma adequada. E eu comecei a ter, literalmente, pesadelos de que eu perdia prazo, de que eu deixava de defender os réus como deveria defender, e que, enfim, que havia um processo administrativo em relação a isso. Sonhava colar para trás. Nossa, era uma coisa desesperadora mesmo. E aí, em um determinado dia, eu tive esse insight. Eu falei, olha, talvez eu esteja na Procuradoria, eu talvez tenha vindo e cheguei até aqui por conta da necessidade, saí da faculdade, estava no tribunal, e aí, enfim, era uma carreira que, de fato, era muito interessante, mas talvez o meu desejo, talvez a minha vocação, talvez a minha vontade seja a docência. E eu, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, eu não saí da Procuradoria para advogar, não. Eu saí para ser professor. Para ser professor mesmo, para me dedicar a isso, para poder preparar minhas aulas com tranquilidade, para poder ter um pouco mais de energia, para poder dividir essa energia com os alunos, porque eu estava sentindo que eu estava totalmente esgotado mesmo, estava numa situação, numa época bastante difícil, por conta desse excesso de trabalho. E aí foi, de fato, uma coisa, num primeiro momento, foi um alívio, não por ter largado, pelo contrário, uma coisa que foi um dilema difícil para que eu decidisse, mas no primeiro momento foi um alívio imenso. Eu consegui dormir em paz, eu consegui dormir tranquilamente, eu consegui preparar as aulas com tranquilidade, com o cuidado e com a atenção que eu achava que os alunos mereciam, e me livrei desse fantasma de que talvez eu fosse negligente em relação à atuação que eu tinha na qualidade de procurador. E foi essa, então, a questão. Fiquei 1 ano, 2 anos, mais ou menos, só como professor, mas aí as coisas começam a aparecer, e aí sempre vem alguém, mas você não é advogado? Sou. Mas então você não pode pegar, primeiro, uma causa de alguém da família, e depois mais uma outra pessoa, um outro conhecido. E aí eu acabei atuando, também comecei a atuar como advogado, mas uma advocacia que não é, de fato, o foco da minha atuação. Hoje, a minha atuação é como professor mesmo, e levou um tempo, até a gente falou sobre isso num outro evento que a gente teve, um tempo para que eu me apresentasse como professor. É uma coisa curiosa, por muito tempo as pessoas me perguntavam, o que você faz? Eu dou aula, sou professor.
Não, mas o que você faz de trabalho? Você está Você só dá aula? Você está perguntando se você não tem a menor ideia do trabalho que se dá para dar aula, da quantidade de esforço que isso requer, embora, obviamente, seja muito recompensante também, mas o fato é que é uma profissão que, enfim, exige uma dedicação bastante grande. Mas foi isso. Eu não posso dizer que eu não tenha alguns e vários momentos nos quais eu me arrependa e que eu me sinta falta e que eu, enfim, ainda me ressinta um pouco de não pertencer a essa carreira, que era uma coisa que me deixava bastante honrado, porque, de fato, é uma carreira muito bem estruturada, é uma carreira, de fato, merece e tem todo o prestígio mesmo, mas a questão é que eu resolvi arriscar e resolvi optar por tentar ou buscar uma paz um pouco maior e uma tranquilidade um pouco maior, e foi isso que motivou a minha saída. Curioso, quando eu fui pedir a exoneração, a funcionária da Procuradoria do Departamento Pessoal, ela teve uma certa dificuldade para encontrar o modelo que era o modelo de pedido de exoneração. Não deve ser algo que acontece todo dia, né? E aí todo mundo se espantou com isso. E até hoje é uma pergunta que me fazem com muita frequência, mas por que é que você saiu? Por que é que você saiu? Saí porque, de fato, eu queria ser professor. E é o que me satisfaz, é o que de fato me realiza e é o que eu gosto mesmo de fazer, que eu talvez tenha, pelo menos eu repito, é o que eu quero acreditar que eu tenho talento para isso, para ser professor, e é isso que eu gosto mesmo de fazer. Mas, de qualquer maneira, eu recomendo fortemente, mas para todo mundo que me pergunta, eu recomendo fortemente essa carreira em particular, Procuradoria do Estado de São Paulo, mas as procuradorias em geral são carreiras que valem muito a pena e que é interessante, tem uma gama de possibilidades, você não vai se saturar numa determinada área, porque é perfeitamente possível que em pouco tempo você se remova para uma outra área e vai ter uma atuação completamente diversa da que tinha antes, vai atuar em áreas, em matérias completamente diferentes. Então, é uma carreira muitíssimo recomendável. Nós temos o curso aqui, e a Flávia acho que vai poder falar um pouco sobre isso, sobre a estrutura do curso para as procuradorias, que é um curso completíssimo e que abarca tudo aquilo que é necessário para que você consiga a aprovação em concursos para essa carreira, para essas carreiras. E, portanto, eu insisto, a minha história tem peculiaridades, tem particularidades, mas a carreira em si é sensacional, é alguma coisa que, de fato, vale muito a pena. É isso. Eu acho que, com tudo que nós falamos aqui, se tem alguma coisa que seja, vamos dizer, atraente na carreira das procuradorias, seja essa possibilidade de mudança, né? De mudança diária. Hoje você trabalha com direito civil, amanhã você pode trabalhar com tributário e assim por diante. Eu acho que isso é uma grande vantagem, vocês não acham? Uma coisa bem interessante para a gente optar por esse tipo de carreira? Não, e outra coisa que eu diria também, viu, eu já ouvi falar que o melhor conhecimento que você pode adquirir é aquele que você obtém sem perceber. Eu diria o seguinte, né? As procuradorias, de maneira geral, são verdadeiros laboratórios científicos. A gama de teses, de recursos da área, digo, a área processual, né, é fantástico. Então, e essa experiência eu acho que é muito interessante para nós, né? Porque se de um lado o leva a estudar e despender um tempo, de outro também é muito enriquecedor, porque como o horizonte é muito amplo e as coisas se repetem, né, às vezes as pessoas até pensam que a gente sabe alguma coisa, mas por osmose, sabe aquela coisa que vai se repetindo? E o sujeito diz, ué, mas esse caso, não, eu já tive esse caso. É como mais ou menos, mal comparando, um médico de um pronto-socorro público, sabe? Que ele já viu de tudo, né? Então, quando aparece algum caso inusitado... Nada assusta. Nada assusta. Eu falei, olha, eu já operei, esse caso aqui é assim. Então, eu acho que, a par dessa versatilidade que nós temos, né, a esse laboratório científico que a gente acaba por nem perceber, às vezes, né? Coisas que, às vezes, os livros não dizem. Né? Então, às vezes, alguns alunos perguntam uma coisa, você responde, ué, mas isso não está no livro. Eu falo, isso aqui, na verdade, nem adquiri no livro. Foi, na verdade, dessa repetição que a gente tem, para o bem e para o mal, né? Às vezes, as teses que a gente sustenta com grande ênfase não são acolhidas. Às vezes, a gente surpreende, né? Decisões que, puxa vida, isso eu nunca imaginei que a gente poderia ter êxito. Eu acho que isso realmente, a par dessa versatilidade, esse laboratório científico que eu acho que é muito enriquecedor. Né?
E vocês acreditam que qual seria, vamos dizer assim, uma importante característica daquele concurseiro, vamos colocar assim, que queira se dedicar às carreiras das procuradorias? O que seria uma característica que ele deveria ter? Eu acho que, primeiro, para a preparação, ele tem que ser um concurseiro que esteja disposto a deixar a bunda quadrada mesmo. Não tem outro jeito. Literalmente. Não tem outra forma, não tem outra maneira. De fato, são concursos, a gente pode ver mesmo, por aquilo tudo que a própria Flávia falou, que foi dito pelo Olavo, a quantidade de disciplinas que são exigidas é muito vasta, muito grande, e, portanto, tem que haver mesmo uma dedicação gigantesca. Esses concursos são muito, muito difíceis, são muito concorridos, existem candidatos que estão se preparando exclusivamente para essas carreiras há muitos anos e que querem só isso, e, portanto, a concorrência é muito qualificada. Então, eu acho que o traço é esse, é essa tenacidade, é essa dedicação, é essa vocação para estudar, e para estudar muito mesmo. Muito, das 6 à meia-noite, ou eventualmente até mais do que isso, porque isso é fundamental, não tem outro jeito. As provas são muito, muito complexas. E é isso, tem que estar preparado, inclusive o concurso é tão rigoroso assim, por isso, porque há necessidade no dia a dia de o procurador ser versátil mesmo, de poder atuar e poder se deslocar de uma área para outra e atuar de performar de forma também adequada, e, portanto, me parece que essa é uma característica que os candidatos têm que ter. Têm que estar preparados para estudar bastante, para poder enfrentar tudo aquilo que vai ser proposto, que vai aparecer no dia a dia, na sua vida profissional. Eu vejo lá na Procuradoria, nós temos vários sistemas, inclusive. Até isso é uma coisa um tanto quanto complicada, porque, por exemplo, eu como procuradora federal, que defendo o INSS, nós trabalhamos com Justiça Estadual, é um sistema, Justiça Federal é outro sistema, ainda temos processos físicos, processos eletrônicos. Em cada uma das autarquias e fundações, eles têm sistemas próprios, sistemas administrativos internos próprios, em que você tem que entrar naqueles sistemas. Então, assim, é uma coisa impressionante. Você começa o dia trabalhando com isso, termina trabalhando com aquilo, né? Então, é bem interessante. Olavo, concorda com isso? Concordo, e ainda tem a Justiça do Trabalho, tem que ter o PJE. Isso, exatamente, o famosíssimo PJE. Agora, um perfil que, além da organização que cada um deve desenvolver, e o curso aqui, obviamente, fornece subsídios para isso, né, para a preparação. Eu me lembro, por exemplo, que como não tinha tanto tempo, procurei me organizar, né, e comecei pelas matérias que eu menos apreciava, para usar um eufemismo. Né? E como eu não vou citar o nome, porque fica desagradável. E aí eu diria o seguinte... Previdenciário deve ser um. Imagina, eu sempre apreciei muito. Então, para dizer o seguinte, então o que fazia? Fiz depois. Estudei as matérias que eu mais gostava, e para me sentir mais seguro, ao final, eu revi as matérias que eu tinha mais insegurança, exatamente porque, além de não lidar com elas, não apreciava muito. Agora, uma coisa que eu também diria que é uma vertente, aí, uma indicação que faço para os concursos. Né? Os senhores sabem todos que o Código de Processo prestigia, atual, enormemente os precedentes. Né? Então, aqui na Procuradoria do Estado, e entendo que também se estende às demais procuradorias, há uma preocupação para que o candidato esteja extremamente afinado com a jurisprudência, com os precedentes. Claro que eles podem ser alterados com as súmulas vinculantes, com os julgados em recursos repetitivos. Por quê? Porque, obviamente, o Murilo disse muito bem, você ingressa na carreira, você não tem tempo para se preparar. Ou seja, eu vou entrar, olha, gente, eu nunca advoguei, vou precisar de uns 6 meses. Não, você entra lá... Não tem pré-temporada. Eu costumo brincar com os alunos aqui, exatamente, eu costumo brincar com os alunos assim, a gente enfrenta certas fases da vida que a gente tende a considerá-las as mais terríveis. Né? Então, a fase de concurso é terrível. Puxa, aquela incerteza, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? E agora? Né? Eu sempre digo assim, né, a gente, quando o futuro ele é exitoso, a gente quer que ele seja imediato, se possível hoje, amanhã. Né? Mas não é assim. A tendência mostra que nós temos um tempo, que a gente vai crescendo com os concursos, a professora Flávia mencionou isso muito bem. Então, dizer o seguinte, eu costumo brincar com os alunos, dizendo o seguinte, olha, quando você vai para o seu primeiro dia de trabalho, quando os processos autos eram físicos, né, eu dizia assim, olha, a pessoa chega e diz, olha, aqui é a sua mesa, seja bem-vindo, e aquela pilha é sua. Aí você diz, puxa, eu era feliz e não sabia.
Então, é isso, né? Se você está aí um pouco desesperado, estou estudando, meu Deus, o que vai acontecer? O professor Damasio tem uma frase que eu me lembro, ele dizia isso, e ouvi dele várias vezes, né? Apenas não alcançar o êxito aqueles que desistiram. Então, é isso, né? Eu acho que é raro, é excepcional alguém fazer um concurso e passar a primeira vez. Né? Logo de cara, puxa, passei do que eu queria. A tendência é, a gente sabe, né? A gente vai aprendendo, como tudo na vida, aos poucos com os concursos, pegando jeito, conseguindo com o tempo, como é que eu vou medi-lo. Então, eu acho, né, que para a preparação, além, obviamente, do esforço, do dispêndio de tempo. Agora, também gostaria de dizer só uma coisinha aqui, porque às vezes ouço assim, né? Puxa, professor, eu trabalho, eu não tenho como abrir mão do meu trabalho, como é que eu vou me preparar? Além de fazer o curso aqui, né? Eu diria que isso depende, na minha opinião, muito de cada um, do poder de concentração que cada um tem. Às vezes o sujeito tem o dia inteiro para estudar, mas não tem de suficiente concentração para armazenar aquilo que estudou. Às vezes você tem menos tempo, mas com a sua dedicação, com a sua concentração, você tem esse diferencial. Então, acho que tempo a gente tem que tentar encontrar. É o que a gente procura todo dia. Né? E eu acho que a forma de estudar também, porque, por exemplo, você citou que você pegava as matérias que você menos, vamos dizer, apreciava. Eu já fazia uma coisa diferente. Eu procurava pegar 2 matérias por dia. Uma que eu gostava e uma que eu não gostava. O seu jeito é melhor. Aí eu começava com uma que eu não gostava, né? Sempre pensando, mas daqui a pouco eu vou pegar aquela outra. Né? E também eu percebo que aconteceu comigo o seguinte, talvez tenha acontecido com os colegas aqui, talvez esteja acontecendo com você. A gente demora um tempo para descobrir o nosso próprio ritmo. Né? E qual a forma que, para nós, para cada um de nós, funciona melhor. Então, tem pessoas que funcionam muito só escutando as aulas, não é o meu caso, né? Mas tem gente que faz assim, tem gente que anota muito. Eu tenho um colega que lia muito lei, é impressionante, ele lia lei direto. Ele falava, mas ele lia e deu certo, ele passou. Outros fazem resumos, pegam um livro, pegam outro. Você tem que achar a sua forma de estudar, né? O que é mais adequado para você. Mas uma coisa que eu acho que é bem interessante também, e nós comentamos aqui, e acho que outros também profissionais que participaram desses workshops aqui comentaram, todos nós temos uma história com o Damasio. É bem interessante isso, né? Todos ou começamos com o Damasio, na época, lá atrás, fazendo, né, estudando, aqui numa época que não tinha esse ensino telepresencial. Hoje somos professores aqui do Damasio. Eu tenho colegas hoje, professores, que foram meus alunos no Damasio. Então, assim, é bem interessante que, como o Damasio faz parte da nossa história, como ele foi importante, né? Nós temos aqui o curso de procuradorias, como já foi citado pelos colegas. O nosso curso de procuradorias é um curso extremamente abrangente. Todas essas matérias que nós citamos, nós temos aqui na nossa grade. Matérias óbvias, né, de todos os concursos, como constitucional, administrativo, civil, mas também temos o agrário, que eu citei, que cai em procurador federal. Temos tributário, econômico, financeiro, previdenciário. É um curso extremamente abrangente, um curso bastante pesado em termos de horas-aula, porque tem que ser assim, né? Nós temos aqui, o nosso curso tem 326 horas-aula, tá? Começou no dia 31, hoje é dia 1º, né? Hoje é dia 1º, começou ontem o nosso curso, portanto, e vai até meados de dezembro, tá? Aqueles que quiserem, nós temos aí um desconto especial para a matrícula até o dia 8, então até o dia 8 agora de agosto, nós temos 20% de desconto nas matrículas, aqueles que pretendem se dedicar a essas carreiras de procuradorias, que nós falamos aqui, gostamos bastante. Né? Também gostaria de mostrar para vocês, nós separamos aqui, o nosso departamento de radar dos concursos, que nós temos um departamento específico para isso, selecionou algumas procuradorias que estão aí na iminência, né, de concurso, de abertura de concurso. Por exemplo, nós temos aí a Procuradoria Municipal de João Pessoa. Provavelmente a organizadora deve ser a CESP, é bem provável que seja a CESP. O salário está por volta de R$12 mil. Também temos aí um outro concurso que deve estar estourando, que é o procurador do município de Campo Grande.
A comissão já foi formada, mas ainda não tem a empresa que vai organizar, né? Ainda não temos ainda a instituição que vai organizar. Temos também previsão para Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Tribunal de Contas do Estado de Rondônia deve sair também a qualquer momento. Assim como também a Procurador da Assembleia Legislativa de São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo também deve sair esse concurso. Estamos aguardando, ele já foi autorizado, tá? Então, estamos aguardando. São esses concursos, olha ali, procuradorias, informações do nosso curso que eu acabei de falar. O curso à noite. Então, aí temos algumas informações, as matérias, os professores que ministram cada uma das matérias, né? Algumas aulas complementares que são online, outras aulas são ao vivo e a cores, vamos dizer assim. A maioria delas, que mais que nós temos aqui? E esses concursos que nós falamos aqui agora, esses 4 citados, município de João Pessoa, município de Campo Grande, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e procurador da Assembleia Legislativa de São Paulo. São alguns dos concursos que nós estamos por aí esperando que abram a qualquer momento, são as informações que nós temos, né? De resto, olha, eu agradeço muito a presença aqui do professor Murilo, do professor Olavo, agradeço muito a atenção de vocês em mais um desses workshops nossos aqui, que com o objetivo o quê? De esclarecer para vocês como funcionam cada uma dessas carreiras, o que você pode esperar ao ingressar em cada uma dessas carreiras. Eu, assim como os colegas aqui, sou uma pessoa completamente realizada como procuradora federal, desde 2002 estou na carreira, gosto bastante também da docência, e torço muito pelos nossos alunos para que eles encontrem a carreira que queiram, né? Seja ela a magistratura, promotoria, delegados, ou seja lá o que eles queiram, e que passem, né? Que consigam alcançar o seu sonho, que é ingressar aí numa carreira pública. Murilo, mais alguma coisa para os nossos alunos? Queria só agradecer pela oportunidade, por ter sido convidado, e queria só dizer o seguinte: a Flávia falou uma coisa muito, muito interessante, que é importante que cada um descubra o seu ritmo, descubra o seu método, descubra a forma ou a fórmula pela qual para você o estudo vai funcionar, e que para cada um é individualizado mesmo. Eu acredito que cada um tenha, de fato, um perfil para que o estudo seja mais proveitoso. Mas tem um dado também que eu acho que é muito, muito importante, que é tomar a decisão, decidir. É dizer, a partir de agora, eu quero mesmo ser aprovado, eu quero ser aprovada, e essa decisão é alguma coisa que é fundamental. A sua vida, de fato, tem que ser diferente a partir desse momento, e quando você assume que essa decisão foi tomada, eu sempre costumo comparar com dieta. Dieta você tem que decidir. Eu vou decidir que eu quero fazer, eu faço a minha vida inteira, mas o fato é que quando você tem que tomar a decisão, enquanto essa decisão não for, de fato, assumida, a preparação talvez não funcione tão bem. Mas o fato é que eu desejo isso, desejo que você consiga ter essa virada. E essa virada que é decidir. A partir de agora é isso que eu quero. Eu quero estudar, eu quero me dedicar, eu quero conquistar o que vai me trazer tranquilidade, que vai me trazer bem-estar. E é isso, então, que eu deixo como mensagem para vocês. É isso aí, boa sorte e até a próxima. Professor Olavo? Bom, além dos meus agradecimentos, desejar a todos boa sorte, é que me lembra uma frase do Ralph Emerson, que está imortalizado numa canção, né, que ele diz que o camponês tem que amarrar o seu arado a uma estrela. Exatamente isso que vocês têm que fazer, quando, como o professor Murilo disse aqui, é de vocês focarem naquilo que desejam para chegar ao futuro, que eu tenho para mim que será próximo e será próspero. Muito obrigado. E com isso terminamos mais um workshop aqui no Damásio. Muito obrigada pela atenção. Esperamos vocês aí no nosso curso de procuradorias ou em outro curso que você se afinize, ok? Muito obrigada.